Olá, boa noite. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bem? Como vão vocês? Vocês estão bem? Graças a Deus, aqui está tudo bem, irmãos. Graças ao nosso bom Deus. Amém? Irmãos, vamos falar nesse vídeo hoje sobre a fé no Filho de Deus. Fé em Jesus. Amém? Mas antes disso, vamos orar por todos vocês aqui do canal. Eu gostaria que vocês colocassem aí o estado que vocês são, o estado que vocês moram, ou o país que vocês moram, se vocês moram fora do Brasil, para a gente saber aonde nós estamos chegando. Coloque aí nos comentários. Aí eu aproveito esse comentário de vocês e coloco o nome de vocês aí no sorteio da Bíblia dos 600 inscritos. Já teve um dos 500. Já nós vamos chegar aos 600, vamos sortear outra Bíblia. Amém? Então vamos orar então. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Obrigado por esse dia, muito obrigado por mais esse vídeo, Senhor. E Tu está permitindo, Senhor, que a gente grave. Muito obrigado pela vida dos irmãos, todos os irmãos que estão assistindo aqui, Senhor. Sabemos que são milhares de pessoas que assistem todos os dias nossos vídeos. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, grandemente a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa sua casa, sua família, seus netos, seus filhos. Abençoa grandemente o trabalho deles. Abençoa o carro deles que eles andam. Abençoa a igreja, Senhor, deles. E os irmãos congregam aí. Em nome de Jesus. Abençoa o pastor deles. Abençoa os trabalhos da igreja, Senhor, que os irmãos fazem lá. Abençoa os cultos lá das igrejas que os irmãos frequentam. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Só vou pedir para os irmãos dar um like no vídeo, se inscrever no canal aí. Quem não é inscrito aí, dá essa moral aí pra gente alcançar logo 600 inscritos e sortear logo essa Bíblia também. Amém? Então vamos agora para a palavra de Deus. Está em 1 João 5, a partir do verso 1. Do 1 ao 13. 1 João 5, do 1 ao 13. O título diz assim, A fé no Filho de Deus. E o versículo 1 diz assim: Todo aquele que crê em Jesus, que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ou ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos e amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Isto é, o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue.
o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois 3 são os que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que crede no nome do Filho de Deus. Amém, irmãos? Então, o apóstolo João, está dizendo assim que aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Amém? Aquele que crê em Jesus, Cristo, aquele que crê que Jesus é o Cristo, tem a Deus por Pai. E todo aquele que ama o Pai, ama também os que são igualmente filhos dele. E desta maneira que se prova que amamos Filho de Deus, pelo nosso amor a Deus e pela obediência aos seus mandamentos. Até porque o verdadeiro amor a Deus significa fazer o que Ele nos diz, e na realidade isso não é difícil, porque todo filho de Deus vence neste mundo. É pela fé que ele tem essa vitória. E quem na realidade ganha com essa batalha contra o mundo? Somente aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo revelado, Filho de Deus, através da água e do derramamento do seu sangue. Não apenas pelas águas, mas pela água e sangue. O Espírito Santo mesmo nos dá o testemunho disso. E o Espírito é a verdade. É assim que temos 3 testemunhos: o do Espírito Santo, o do batismo de Cristo nas águas e o da morte na cruz. E esses 3 dizem a mesma coisa. Se recebermos testemunho de homens, muito mais devemos aceitar todo o que Deus declara. E Deus declara-nos que Jesus é o seu Filho. Todos que creem no Filho de Deus sabem, nos seus corações, que este testemunho é verdade. E quem não crê em Deus, torna-o mentiroso, pois recusa-se a aceitar o próprio testemunho de Deus a favor de seu Filho. E diz mais esse testemunho, que Deus nos dá a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Por isso, quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Escrevo-vos essas coisas para que vocês que creem no nome do Filho de Deus saibam que têm a vida eterna. E esta
E é esta a confiança que temos nele. Se lhe pedirmos alguma coisa que esteja de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, então podemos estar certos de obter. Se virem um cristão pecar de uma maneira que não leve à morte, devem orar a Deus, deve orar e Deus lhe dará a vida. Mas se o seu pecado for mortal, não digo para intercederem por esse caso deles. Todavia, a injustiça é pecado. Mas nem todo o pecado traz necessariamente como consequência a morte. Nós sabemos que aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado, mas o Filho de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Nós sabemos que pertencemos a Deus e que todo mundo está sob o maligno. E sabemos também que o Filho de Deus veio abrir-nos os olhos para que conheçamos o verdadeiro Deus. E estamos assim em comunhão com Deus verdadeiro, visto que vivemos em seu Filho Jesus Cristo, que é Ele o próprio verdadeiro Deus e a vida eterna. Meus queridos filhos, guardem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus nos vossos corações. O Espírito da verdade aponta para a fé em Jesus Cristo. Isto é radical e definitivo. Mais precisamente, o Espírito da verdade confirma que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não se trata de um homem qualquer que faz prodígios e sinais miraculosos. Trata-se de Deus mesmo, que na pessoa do Filho vem em carne e osso à terra, viver a vida das pessoas para dirigi-las a um outro rumo. Não são penosos os mandamentos de Deus. Penosos são os arreios e as travas que o mundo coloca sobre nossas cabeças, sobre nossa mente, de forma que muitas vezes tem a vitória sobre o nosso pensar e agir. Mas o que é nascido de Deus vence o mundo. Isto é novo. Aqui está uma direção diferente, vencer o mundo. Não só desfazer os arreios e travas dentro de nós, mas suas fontes do mundo de competição, do poder, do materialismo. Numa época como a de agora, quando fomos bombardeados pela máquina de propaganda em favor de um Natal mais feliz por causa dos presentes que se pode dar, nosso texto ganha relevância. A vida está no Filho de Deus. A vida está radiante na manjedoura. A vida tem carne e osso. A vida tem sentimentos, impulsos, alegrias e decepções. O testemunho do Espírito não permite dúvida ou vacilações. Ou se crê na vida ou se aposta na morte. Isso quer dizer, somente temos a vida a partir daquele que nasceu em Belém. Esta é a proposta de Deus, quem o segue. A comunidade de fé é desafiada a ser sinal visível da vida do mundo.
A mensagem de João é para aqueles que creem. Não está julgando, nem condenando os que não creem. Só diz que quem crê significa ter a marca da propriedade de Deus. Marca como sinal visível, mas como disposição devida. Certamente nas comunidades da época havia dúvida com relação a isso. Comunidades perseguidas, sem garantias, sem templos, sem quaisquer sinais visíveis de fé. Dependia única e exclusivamente do que se passava na mente dos adeptos. Está convicto de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Era o único elemento da ligação entre os cristãos. Gestos, cruzes, vestes que poderiam identificar os irmãos estavam proibidas. Mas eles não precisavam ter dúvida. A vida se tem pela fé. E fé se tem na mente, na consciência. Consciência de ser possuído, amparado por Deus, de ser liberto da ideologia dominante, seja ela qual for. A fé que eles receberam não os tira do mundo, nem faz viver no mundo à parte, mas considera os valores do mundo. Os avalia conforme a vontade de Deus e leva a transformar os valores que trazem morte em valores que distribuem vida. Amém, irmão? Então essa foi a palavra de Deus lida sobre a fé do Filho do Homem, no Filho do Homem, fé em Jesus, e comentário aqui feito pelo canal. Amém, irmãos? Agora eu gostaria só de orar, irmão, conversar com os irmãos que não conhecem Jesus ainda. Conversar com os irmãos que não conhecem Jesus ainda, que não conhecem a fé em Jesus, e que Jesus tem uma mensagem para você, tem um convite para você. Você que talvez não crê em Deus, não crê em Jesus, não vai em igreja, e você está ouvindo esse vídeo aqui, que você acha que foi por um acaso que caiu aí no seu celular, no seu computador, aonde quer que você esteja assistindo, mas tenha certeza que Deus tem um propósito com isso. Ele quer se revelar a você através do seu Filho Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que para nós conhecermos a Deus, para nós sermos filhos de Deus, nós temos que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? E você que está na situação difícil, uma situação complicada, sem rumo, sem direção, não sabe para onde ir, tem muitas seitas, muitas heresias falando na sua cabeça. Onde você vai na cidade tem um profeta falando alguma coisa, uma pessoa te dando um folhetinho, uma pessoa querendo que você vá para ir para o centro dele, para a reunião deles, e você não sabe o que você fazer da sua vida espiritual. Você tem que cuidar da sua vida espiritual, porque nós somos espírito também. Amém? Nós cuidamos muito bem do nosso corpo, nós comemos, nós nos medicamos quando estamos doentes, mas às vezes não cuidamos da nossa parte espiritual, que é muito importante. Aliás, é mais importante ainda. Então Jesus tem um convite para você aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua alma hoje. E nós temos uma oração aqui,
Ela se chama oração para aceitar Jesus, né? Essa oração está baseada em Romanos 10:9, que diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Salvo de quê, missionário? Salvo do inferno mesmo. A Bíblia diz que só tem céu e só tem inferno. Só tem céu e inferno. Não tem um outro lugar intermediário. Não tem um purgatório. Não tem um lugar que as pessoas ficam guardadas quando morrem. Não tem, não. A Bíblia garante que nós só temos céu e inferno. Quando você morre, ou você vai direto para o céu, ou quando você morre sem Jesus, ou você vai direto para o inferno. Amém? Então é importante você pensar nisso. Em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Então Jesus está falando aqui: se você abrir sua boca, confessar Jesus como Senhor e Salvador, como Filho de Deus, né, que você crê que Ele é Filho de Deus, Ele vai, e você abrir a porta do seu coração, né, Ele vai entrar na sua vida. O Espírito Santo, Ele entra na sua vida. Logo após você fazer uma oração pedindo para o Espírito Santo, para Jesus te perdoar, para Jesus te salvar, né, o Espírito Santo automaticamente entra na sua vida. Tem um lugar reservado dentro do seu corpo que só o Espírito Santo ele penetra. É um lugar reservado para ele. Amém? Que Deus já deixou para isso. E só ele pode preencher aquele lugar, aquele vazio que tá dentro de você. Amém? Então, se você quiser, nós vamos fazer a oração para aceitar Jesus. E após a oração, você já está com a sua vida mais ou menos arrumada com Deus. Amém? Então a oração é assim, eu vou orando e você vai repetindo. Aqueles que não quiserem fazer agora, ouve primeiro para ver como é a oração e depois você volta o vídeo e faz a oração. Amém? Então vamos fazer a oração aqueles que desejam fazer agora. É assim: Senhor Jesus, aí você vai repetindo: eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu me lanço hoje aos teus pés e entrego a minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, me salva, me liberta, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te peço que o Espírito Santo entre na minha vida e faça morada eternamente. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor me receber como seu filho. Eu te peço, Jesus, que o Senhor me proteja de todo mal e me ajude a tomar as decisões corretas da minha vida. Amém. Então, irmãos, a oração é só essa, muito simples. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer criança pode fazer. E você que fez a oração, meus parabéns. Você acaba de entrar na família de Deus com a simples oração dessa. E tenha certeza que o Espírito Santo já entrou na sua vida quando você fez essa oração. Logo após você fazer essa oração, o Espírito Santo já entrou na sua vida e vai fazer um rebuliço santo na sua vida. Amém? E qual é o conselho agora, irmão? Conselho para você que aceitou Jesus é você procurar uma igreja evangélica perto da sua casa. Eu congrego nas igrejas batistas e você pode procurar uma batista, uma Assembleia de Deus ou outra igreja aí que você simpatize com ela. Só peço que você não fique nessas igrejas que fica pedindo dinheiro toda hora, todo dia, fazendo campanha, não sei disso, de rosa ungida, não sei o que ungido. Se você tem que fazer uma campanha de 7 dias, que não sei o que, fuja disso, que isso aí não é de Deus, não. Isso aí são os falsos profetas que estão na terra. Amém, irmão? Aí você fica lá com os irmãos orando. Chega lá, você diz que aceitou Jesus aqui no canal do Missionário Abraão.
Se ele disser que você tem que aceitar Jesus lá também, não tem problema nenhum. Eles vão fazer a mesma oração lá com você e você fica lá com os irmãos, né, orando e pregando, ouvindo a palavra de Deus. E fica aqui no canal também que nós temos palavra de Deus todo dia. Amém? Meus parabéns para você que aceitou Jesus. E coloca aí no canal que aceitou Jesus para a gente orar por você. Amém? Então agora vamos orar, irmãos. Vamos orar, temos algum motivo aqui para orar. Temos a irmã Josilda Pereira de Almeida. Pede oração pela saúde dela. E hoje nós vamos orar também pelos enfermeiros. Todo vídeo nós temos uma oração aqui para um grupo de pessoas diferentes. Então vamos orar pela irmã Josilda, para que Deus cure ela, em nome de Jesus. E depois oraremos pelos enfermeiros. Amém, irmão? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por mais esse vídeo. Obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui assistindo. Abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus. Peço, Senhor, que Tu abençoe a irmã Josilda, que está pedindo oração aqui pela enfermidade. Ela está com falta de saúde. Esperamos que o Senhor cuide dela, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor sare todas as feridas dela, todas as doenças, em nome de Jesus, meu Pai. Envia Teu anjo ali com um bálsamo para curar a irmã Josilda, em nome de Jesus. Que ela seja curada agora em nome de Jesus. Amém. Pai, te pedimos também pelos nossos enfermeiros, todos os enfermeiros que estão nos hospitais, nas clínicas, para que eles exerçam, Senhor, um trabalho digno, uma profissão digna, Pai, em nome de Jesus, e que eles sejam fiéis, Senhor, aos Teus ensinamentos. Abençoa a vida de cada um e que eles venham te conhecer, Senhor. Algum dia eles venham te conhecer também. Em nome de Jesus, abençoa as famílias deles, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o trabalho deles, abençoa o salário deles, Pai. Para que eles cheguem até o final do mês ainda com pouco de dinheiro, até receber o próximo salário, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos ficando por aqui, irmãos. Estamos terminando o vídeo já. Só tenho que agradecer os irmãos pela ajuda que os irmãos têm nos dado aí, dando like e compartilhando os vídeos também e se inscrevendo. Amém? Então um abraço forte aí para todo mundo. Muito obrigado e fica com Jesus aí. Até o próximo vídeo. Amém.